Imagina só, um objeto, um viajante cósmico que é mais antigo que o nosso próprio Sol. Mais antigo que o Sol? Ele nasceu em outro sistema estelar, a uma distância que a gente, sei lá, nem consegue conceber. E aí, depois de vagar pela galáxia por bilhões de anos, ele passa zunindo por Marte. Uhum. E nesse processo, talvez, só talvez, ele tenha mudado a química do planeta vermelho para sempre. É uma ideia que mexe muito com a imaginação, sem dúvida. Parece ficção científica pura, né? Mas está sendo discutido agora. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. A nossa análise parte de um artigo do dia 23 de novembro de 2025, e ele explora essa teoria científica que é, vamos ser sinceros, bem especulativa. Certo. Ela conecta um cometa interestelar, o 3I Atlas, a uma possível terraformação acidental de Marte. Exato. E o nosso objetivo aqui é esse, né? Entender o que essa teoria diz, porque ela é tão fascinante e, o mais importante, separar o que é ciência do que é uma hipótese mais ousada. E é bom a gente já começar com os pés no chão. Olha, a passagem de objetos interestelares pelo nosso sistema solar, tipo o Oumuamua há uns anos atrás, Lembro bem. é um evento raro. Cada um deles é uma oportunidade de ouro para a ciência. E o 3I Atlas é especial por quê? Porque aqui a gente não está só olhando para ele de longe. A discussão é sobre o que aconteceu quando ele interagiu com o planeta. E o próprio artigo reforça isso o tempo todo. É preciso muita cautela. Ah, sim. A teoria é provocadora, mas os cientistas envolvidos são os primeiros a dizer: calma. Boa. Então, vamos começar pelo termo que está no centro de tudo. Terraformação acidental. Porque quando eu escuto terraformação, minha cabeça vai direto para filme, sabe? Naves gigantes, engenharia planetária. Claro, Mas o acidental aqui muda tudo, né? muda completamente o jogo. E é uma boa pergunta, porque esse termo pode mesmo confundir. A palavra-chave é essa: acidental. Certo. Não estamos falando de um plano, de uma inteligência, nada disso. É um processo puramente natural, não planejado. A simples passagem do cometa perto de Marte pode ter desencadeado alguma coisa. Ok, então a ideia é que esse cometa, o 3I Atlas, estava, sei lá, carregado de compostos químicos. Isso. E ao passar por Marte, ele basicamente espirrou uma parte desse material na atmosfera do planeta. Seria tipo um tempero cósmico inesperado. Gostei da analogia do tempero cósmico. É exatamente isso. Só que a questão é que esse tempero pode ter mudado o sabor do prato inteiro, pelo menos por um tempo. Ah, Os modelos preliminares que o artigo cita sugerem que essa espirrada não foi superficial. Ela pode ter penetrado em camadas importantes da atmosfera, e aí? criando bolsões temporários com uma química totalmente diferente. Bolsões onde a química normal, meio monótona de Marte, foi suspensa, substituída por algo novo. Precisamente. Algo novo e mais reativo. E é nesse algo novo que mora toda a especulação. Entendi. A hipótese é que essas novas reações químicas poderiam, em teoria, e num futuro muito, muito distante, Sei, um cenário bem hipotético. exato, poderiam criar um ambiente um pouquinho mais favorável para o surgimento de algo complexo. Certo, mas sendo um pouco cética aqui, a atmosfera de Marte é super fina, né? Um fiapo. E é bombardeada pela radiação solar o tempo todo. Sim, esse é um ponto crucial. Essas moléculas orgânicas recém-chegadas não teriam sido, tipo, destruídas em horas? O que faz os cientistas acharem que o efeito poderia ser mais do que um flash sem consequências. Esse é um dos maiores desafios da teoria, e os pesquisadores admitem isso. O que os modelos sugerem, assim, é que a densidade do material liberado pelo cometa foi tão grande que, mesmo com a radiação, uma parte teria sobrevivido tempo suficiente para reagir. Entendi. Pensa numa chuva muito forte numa terra seca. A maior parte evapora, claro, mas uma parte consegue penetrar o solo. A ideia é parecida. Tá. Mas, e isso é crucial, eles mesmos usam uma citação direta no artigo. Os efeitos observados não são conclusivos. Entendi. Ou seja, é uma hipótese que tenta explicar algumas anomalias que viram na atmosfera depois da passagem do cometa, mas ninguém está cravando que Marte foi transformado. Exato. É uma porta que se abriu,
mas a gente ainda está no primeiro degrau da escada. E por isso é bom deixar claro. Sim, não há neste momento qualquer prova de desenvolvimento biológico ou de mudança duradoura. É uma ideia fascinante, mas em construção. Fico pensando, para se construir uma teoria tão ousada assim em cima de um objeto só, ele deve ser muito especial. Não pode ser um cometa qualquer. Ah, não mesmo. O que exatamente o 3i Atlas tem que o torna o centro dessa história toda? Agora a gente chega no coração do mistério. A resposta está na composição química dele. É o que o torna tão fascinante e, francamente, tão bizarro para os nossos padrões. Ok, aqui a coisa fica boa mesmo. O artigo detalha o que as análises espectroscópicas revelaram. É uma mistura bem incomum. Muito. Tem dióxido de carbono, água, cianeto. Até aí nada que seja um escândalo para um cometa certo. Certo. Esses são componentes que a gente espera encontrar. São figurinhas carimbadas em cometas do nosso próprio sistema. Mas a lista não para por aí. Não mesmo. E é o que vem depois que deixou todo mundo de queixo caído. Pois é, a grande surpresa. Uma liga de níquel que, segundo o artigo, nunca foi detectada na natureza antes. Nunca. E não é só um pouquinho. O cometa tem altíssimas concentrações de níquel e, o mais estranho de tudo, quase nada de ferro. E isso é a grande questão. Isso vai contra tudo que a gente sabe. No nosso sistema, ferro e níquel são como unha e carne, sempre andam juntos. Exatamente. Essa proporção é a assinatura digital do cometa. É a prova de que ele não é daqui. Ah! A ausência quase total de ferro e essa abundância toda de níquel são pistas muito, muito fortes. É como encontrar um pinguim no deserto do Saara. Você olha e tem certeza absoluta de que ele não nasceu ali. É uma ótima analogia. Essa assinatura química é a evidência mais contundente de que ele não se formou na mesma nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso Sol e aos nossos planetas. Ou seja, a química dele grita, sou um forasteiro. E isso explica o entusiasmo todo dos cientistas. Definitivamente. A composição dele sugere uma origem extremamente distante e, mais, indica que ele provavelmente se formou num sistema estelar com condições químicas radicalmente diferentes das nossas. Um lugar onde níquel era abundante e ferro era raro. Isso. Imaginar um sistema solar assim já é um exercício mental fantástico por si só. Se a química dele é tão alienígena, isso me leva a pensar na origem. De onde ele veio? E talvez mais importante ainda, de quando ele veio? Sem dúvida. Porque se vem de um ambiente diferente, talvez também venha de uma época diferente. E os números aqui são de explodir a cabeça. O artigo faz uma comparação que deixa isso bem claro. O nosso sistema solar tem uns 4,6 bilhões de anos. Certo. Já as estimativas para o 3 Atlas, baseadas na trajetória e composição, apontam para uma idade de mais de 7 bilhões de anos. É muito mais velho. Ele é muito mais velho que o Sol, que a Terra, que tudo que a gente conhece aqui. Pensa no que isso significa. Quando esse cometa se formou, a matéria que hoje compõe a gente, este planeta, ainda era só poeira e gás vagando pela galáxia. O nosso Sol nem sonhava em acender. Nossa, é vertiginoso pensar nisso. Esse cometa já era uma pedra de gelo viajando pelo espaço quando a nossa história nem tinha começado. O artigo cita a radioastrônoma Nicole Dreesen, da Universidade de Sydney, que sugere que ele pode ser um dos objetos mais antigos que a gente já identificou passando por aqui. E ela usa uma metáfora que eu achei perfeita. Qual? O cometa funciona como uma cápsula do tempo interestelar. É a melhor definição possível. O valor científico de encontrar um objeto assim é imenso. Por ser de outro sistema e muito mais velho, o 3 Atlas carrega uma amostra de química ancestral que a gente simplesmente não encontra por aqui. Um fóssil químico. É um fóssil químico do universo primitivo. Expandindo essa ideia, é como se a história da nossa vizinhança cósmica tivesse sido escrita com uma certa tinta, com os elementos que a gente tinha aqui, e, de repente, a gente encontra um fragmento de um texto muito mais antigo, escrito com uma tinta completamente diferente. Exato. E essa tinta diferente permite que a gente leia um capítulo da história do universo que a gente achava que estava perdido para sempre. Que incrível!
Ele nos dá pistas diretas sobre como eram outros ambientes na galáxia bilhões de anos atrás. Ambientes onde as moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida, podem ter se desenvolvido de maneiras totalmente diferentes das que ocorreram na Terra. É uma janela para química de outra parte da galáxia de outra época. Exatamente isso. Ok, vamos tentar juntar as peças, porque a história é realmente maluca. A gente tem um cometa alienígena, no sentido de que veio de outro sistema estelar. Certo. Ele é super antigo, mais velho que o nosso Sol, tem uma composição química bizarra, cheia de níquel e quase sem ferro, algo nunca visto. Uhum. E esse visitante improvável interagiu com a atmosfera de Marte. A sequência de fatos é essa. Essa é a sequência de fatos estabelecidos, sim. A partir daí, a gente pisa no território da hipótese da especulação informada. Certo. E a hipótese é que essa interação pode ter semeado moléculas orgânicas em Marte, talvez dando um empurrãozinho em reações químicas que, num futuro distante, poderiam tornar o ambiente mais propício à vida. Isso. Então, chegamos àquela pergunta clássica. Afinal, o que tudo isso significa? E a resposta, no momento, precisa ser muito ponderada, alinhada com o ceticismo saudável que o próprio artigo científico apresenta. Entendi. Embora a hipótese seja incrível e dê um ótimo roteiro de filme, ela permanece firmemente no campo da especulação. Não tem comprovação. Não temos, até agora, nenhuma evidência de que a passagem do cometa tenha provocado mudanças duradouras ou significativas na atmosfera ou na superfície de Marte. Então, o verdadeiro valor dessa história toda, pelo menos por agora, não é tanto a terraformação, mas o próprio cometa. O mensageiro é mais importante que a mensagem por enquanto. Eu diria que sim. O verdadeiro valor do caso 13 Atlas, neste momento, é como ele. Ele reacende e expande o debate científico. De que forma? Ele nos força a pensar sobre o papel que objetos interestelares podem ter tido e ainda podem ter na evolução química dos planetas. Por muito tempo, a gente estudou os planetas como sistemas relativamente fechados, sabe? Influenciados pelo Sol e pelos vizinhos. E esse cometa é um lembrete de que não estamos numa bolha. A galáxia inteira pode, de vez em quando, interferir no que acontece aqui. Exatamente. O cometa serve como um convite, um lembrete para os cientistas explorarem como esses fenômenos raros podem influenciar, de formas que a gente nem imaginava, ambientes que consideramos potencialmente habitáveis. Ele adiciona uma variável nova na equação. Uma variável completamente nova e imprevisível na complexa equação da vida no universo. Antes a gente se perguntava se um planeta tinha os ingredientes certos. Agora a gente tem que perguntar: e se alguém de fora trouxer um ingrediente novo? Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar as pontas de um jeito memorável, a história do 13 Atlas é a de um mensageiro de outro tempo e de outro lugar. Perfeito. Um mensageiro que nos trouxe uma química inédita e uma ideia provocadora sobre o futuro de Marte, mesmo que essa ideia ainda esteja longe de ser comprovada. O cometa, como o artigo conclui, continua sendo um enigma valioso. Resumiu perfeitamente. E, sabe, o que fica martelando na minha cabeça depois de ler tudo isso? O quê? Este caso nos mostra um único objeto interestelar transportando uma química exótica. Isso me leva a uma questão muito maior. Quantos outros mensageiros, como este, podem ter cruzado nosso sistema solar ao longo de 4,6 bilhões de anos, sem que a gente nem percebesse? Nossa, é verdade. E que tipo de sementes químicas, que tipo de temperos cósmicos eles podem ter espalhado em outros mundos? Talvez, quem sabe, até mesmo na Terra primitiva.